Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar a aula de Emotion Design, que é mais um conceito importante para vocês aí que vão trabalhar principalmente no mercado gráfico, né? Para quem vai criar produto também é bem interessante, porque a gente vai analisar como que as pessoas elas tendem a desenvolver laços com os nossos produtos, sejam eles gráficos ou sejam físicos, né? E, bom, vamos começar então, vou explicando para vocês melhor. O que é isso, né? Vamos começar falando um pouquinho da estética dos objetos. Vocês sabiam que a estética de um objeto ela provoca um efeito emocional no usuário que pode se exteriorizar numa forma de aceitação, rejeição ou neutralidade? Quem falou isso foi o Loback, em 2001. Loback, para quem não conhece, é um autor importante da área do design. E é legal que vocês saibam bastante assim sobre ele, porque ele trata bastante dessa área de, principalmente de apego, né, que as pessoas desenvolvem com os produtos que são feitos. Outra coisa que falam também, ó, é se algo é ruim ou perigoso, os músculos eles ficam tensos em preparação para correr ou atacar. Se é bom ou desejável, pode se relaxar e aproveitar a situação. Isso quem disse foi outro autor importante que é o Norman, em 2004. E o que isso quer dizer, né? Alguns produtos causam sensações na gente, assim como eu falei na aula de teoria das cores, que algumas cores conseguem até causar efeitos físicos nas pessoas, né? E aqui a gente vai ver que os produtos também têm essa capacidade. E o que a gente conclui com isso? Que o emotion design é o design concentrado nas emoções causadas pelos produtos criados, de modo a priorizar uma criação de vínculo positivo entre o consumidor e o criador. Então, nós, designers, a gente tem que pensar, quando a gente vai criar um produto, seja ele qual for, que as pessoas têm que gostar dele, porque senão a gente não vai conseguir vender nosso produto, a gente não vai conseguir propagar a nossa ideia. E como que a gente vai fazer isso? Né? Fazendo com que as pessoas criem vínculos positivos com eles. Eu vou explicar para vocês um pouquinho como que funciona a estrutura cerebral, que isso aqui é importante também para vocês saberem na hora de aplicar realmente o emotion design. A gente tem três estruturas principais, né? A primeira é a camada automática, que também é conhecida como nível visceral. Ela é veloz, ela faz julgamentos rápidos do que é bom e ruim, seguro ou perigoso, e ela envia sinais aos músculos e alertas ao resto do cérebro. A parte que contém os processos que controlam o comportamento é o nível comportamental. Ela aperfeiçoa, inibe ou amplia os sinais da camada visceral. Outra parte é a contemplativa, que ela refere-se ao nível reflexivo. É a parte que observa, reflete e tenta influenciar o nível de comportamento. E o que essas camadas elas têm a ver com o design? Vou falar já para vocês. O processo mental ele vai estabelecer o modo como a gente se liga ao aspecto do objeto. Então, as pessoas que têm uma característica mais visceral, elas tendem a se ligar muito à aparência. O lado comportamental é muito ligado ao uso das coisas. E o reflexivo ao significado que aquilo atribui. Vamos continuar. E como que a gente combina para ter um produto que tenha essas características e estimule esses lados, né, do cérebro? Então, a gente tem situações e objetos que nos causam algum afeto positivo? A gente tem, aqueles que a gente associa a alimento, calor e proteção. E quais são os aspectos positivos que a gente tem que ter quando a gente for projetar alguma coisa? A gente tem que pensar em coisas que remetem a esses aspectos, que são alimento, calor e proteção. Então, o que a gente tem? Lugares aquecidos e bem iluminados, clima temperado, sabores e odores puxados para o doce, ou coisas mais agradáveis ao paladar, cores alegres de matizes saturados, sons e melodias tranquilizadores e por aí vai. E coisas negativas, né, que a gente tem que ver para não ficar prezando só isso, a não ser que a gente tenha como um propósito mesmo causar uma sensação ruim na pessoa, né? Se isso for nosso propósito, tudo bem, mas se não for, a gente tem que evitar altura, sons altos inesperados, calor ou frio extremos, escuridão e por aí vai. E assim, uma coisa que é legal para vocês saberem é que com o tempo, os níveis visceral e comportamental, eles se referem ao agora e os sentimentos e experiências de quando você está vendo e usando o produto. Já o nível reflexivo, ele se estende muito mais. Por meio da reflexão, você se lembra do passado e considera o futuro. E nisso, você tem realmente a pessoa que se apega ao produto e ela tem satisfação em exibir, usar e ter aquele produto. E a gente tem também uma coisa que é interessante, que são os auxiliares de memória, que são as coisas atraentes por causa do sentimento que elas proporcionam. Então, esses itens que a gente cria, a gente tem que procurar invocar itens, usar itens especiais, que eles evocam histórias. E raramente o foco deles vai estar em si mesmo, mas sim na história que eles trazem junto com eles.
E como que a gente vai projetar pensando nesse lado emocional, né? Então a gente tem que pensar em conceitos que o nosso cliente vai ter quando ele tiver o nosso produto, que podem ser prestígio, percepção de raridade, exclusividade, confiança. Ele vai projetar uma autoimagem, né? Com todas essas características. A gente tem que procurar fazer produtos atraentes e carismáticos, porque isso faz com que a pessoa estabeleça vínculos afetivos. E se trabalhar com a ilustração ou com a criação de mascotes, que eu sei que muita gente pode trabalhar com isso, pensar em características que demonstrem confiança, afeto, carinho, amizade, alegria, que são coisas que vão realmente fazer com que as pessoas se sintam realmente ligadas àquele personagem, tá bom? Bom, pessoal, essa aula de Emotion Design. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima.